Com o advento da LGPD, tivemos um aumento na preocupação das empresas com relação ao vazamento de dados, que é um incidente de segurança. Empresas no mundo todo que sofreram com esse tipo de incidente tiveram a sua marca e a sua reputação prejudicadas perante o cliente e o mercado. Esse tipo de falha expõe a empresa nos noticiários e na internet e, em determinados casos mais críticos, as empresas sofreram grandes perdas financeiras, que vão muito além das multas, ressarcimentos e indenizações. Vazou dados e agora? Esse é o tema do vídeo de hoje, então fica aqui comigo e assiste este vídeo até o final. Bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Priscila D'Ascencio e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre Data Breach ou vazamento de dados. Pessoal, as leis de privacidade e proteção de dados no mundo todo tiveram como marco inicial os grandes vazamentos de dados provocados por negligência ou falha de segurança da informação de empresas. E é claro que elas também foram inspiradas em razão do tratamento abusivo e não autorizado por parte de algumas empresas. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar no caso de vazamento de dados. Bom, e para iniciar o nosso vídeo precisamos pontuar duas coisas. A primeira delas, e muito importante de se entender, é que não existe proteção de dados que garanta 100% de efetividade. E a segunda é que dados vão vazar. Por mais que a empresa adote os mais sofisticados e criteriosos procedimentos e tecnologias voltados para a proteção de dados, o seu esforço ele será sempre para mitigar, ou seja, para reduzir as possibilidades de um vazamento de dados. Assim, adotar padrões e boas práticas reconhecidas mundialmente e encontradas em ISOs, como a ISO 27001, a 27002 e a 20701, podem ajudar e colaborar aí nessa jornada. Mas vamos então ao que interessa. Os dados que eu trato na minha empresa vazaram. O que eu devo fazer? E primeiramente, em caso de um vazamento de dados, a LGPD diz que a empresa deverá comunicar imediatamente à autoridade nacional e ao titular dos dados sobre a ocorrência de um incidente de segurança que possa vir a acarretar algum risco ou dano relevante ao titular daqueles dados. E essa comunicação ela deverá ser feita em um prazo razoável. Aqui no Brasil ela ainda não foi determinada qual será esse prazo, mas na Europa eles definiram um prazo de 72 horas para comunicar à autoridade nacional. Além disso, ao comunicar o incidente de segurança, essa comunicação deverá conter, eu vou ler aqui que também é bem mais fácil e é mais rápido. Ela deverá conter a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados, os riscos relacionados a esse incidente, os motivos da demora no caso de a comunicação não ter sido imediata, bem como as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Observe, pessoal, que nessa comunicação que parece que é só avisar que houve um incidente para a autoridade nacional, a empresa já deverá mandar uma série de informações para essa autoridade, para ela já ter uma prévia noção do que aconteceu. E somente é possível mandar essa riqueza de detalhes aqui que ela está pedindo nessa comunicação quem já possuir uma adequação na empresa. E vocês já devem saber que é porque não é simples e não é fácil ter essas informações em mãos. Então essa comunicação com todas essas informações é necessária porque é nesse momento que a autoridade nacional vai verificar a gravidade do incidente e ela poderá, caso necessário, determinar que o controlador adote algumas providências, tais como que ele dê ampla divulgação nos meios de comunicação sobre esse incidente de dados e que ele adote imediatamente medidas necessárias para reverter ou mitigar os efeitos desse incidente. Então, pessoal, conforme a gravidade desse incidente, será avaliado se essa empresa adotou as medidas técnicas razoáveis e adequadas para a proteção desses dados que foram vazados, considerando, é claro, os limites técnicos para sua realização. Sendo que, se constatado pela autoridade nacional que nenhuma medida de segurança foi adotada para, de alguma forma, prevenir algum tipo de vazamento, a empresa estará sujeita à aplicação das penalidades da LGPD. Além, é claro, das ações que os titulares dos dados vazados poderão mover contra a empresa. Então, resumindo, a primeira coisa que a empresa deve fazer em caso de um vazamento de dados é comunicar à autoridade nacional e ela com certeza determinará
que essa empresa adote algumas providências. Então, sabendo que dados vão vazar e que a empresa, neste caso, deverá adotar inúmeras providências, é importante então saber como que você pode proteger a sua empresa. Como evitar que essas providências da autoridade nacional não sejam convertidas em multas vultuosas para sua empresa. As empresas elas devem trabalhar para simplificar todo o processo emergencial de contenção de riscos no caso de vazamento de dados. Aqui, as palavras de ordem são preparo prévio. Isso porque a lei beneficia as empresas que não só conseguem responder com rapidez às medidas em caso de vazamento de dados, mas que conseguem comprovar que adotou todas as medidas possíveis para evitar esse vazamento e dentro da sua necessidade, da sua capacidade técnica e tamanho e grau de suscetibilidade a ataques. E tudo isso para proteger os dados dos titulares que ela manipula. Na prática, é muito importante que exista na empresa um comitê especializado na gestão de crise em caso de vazamento de dados. E esse comitê deverá conhecer todos os requisitos legais a serem atendidos com celeridade. E da mesma forma, devem estar tecnicamente capacitados para demonstrar que essa empresa sempre se preocupou com a defesa e com a proteção dos dados que ela trata. Além disso, o time como um todo deve estar juridicamente embasado, demonstrando a existência de uma política interna de segurança de dados. E ao mesmo tempo, precisa conhecer e saber explicar o uso das tecnologias e processos produtivos, que revelem aí o cuidado adequado para aquele grau de exposição ao risco de vazamento de dados. E, para prevenir a empresa com relação a possíveis vazamentos, é de suma importância que as empresas se conscientizem da necessidade de investir em mecanismos que possibilitem a prevenção desses riscos. E uma das formas é justamente investindo em um programa de compliance e governança efetivo. Isso mesmo, governança em privacidade e proteção de dados. Esse é um dos aspectos mais importantes para mitigar o vazamento de dados. Atualmente, aqui no Brasil, as empresas se deparam com o desafio de atender os requisitos da LGPD. Mas, em países que já possuem leis de privacidade e proteção de dados em vigor, como é o caso dos países da Europa, as empresas já estão preocupadas em como elas vão manter esse programa de governança e melhoria das suas práticas de privacidade e proteção de dados. E mais do que isso, os próprios cidadãos já possuem conhecimento e consciência sobre os seus direitos e também sobre a importância da privacidade e proteção de dados. Assim, quanto antes a empresa iniciar o seu processo de adequação à lei, à LGPD, mais próxima ela estará de executar o seu plano de governança. Mesmo porque é através desse processo de adequação à LGPD que a empresa conseguirá possuir um relatório de impacto à proteção de dados, que é um relatório exigido pela LGPD e muito importante principalmente em caso de vazamento de dados. Trata-se de um documento do controlador, ou seja, da empresa, que contém a descrição de todos os processos de tratamentos de dados pessoais que podem vir a gerar riscos aos titulares dos dados e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos. Esse relatório, pessoal, ele deverá conter, entre outras coisas, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para essa coleta, a garantia da segurança da informação, bem como quais as medidas que serão adotadas pelo controlador, pela empresa, em caso de um incidente de segurança. E a dica aqui, pessoal, é se dedicar para que na fase de avaliação dos riscos da empresa, ela tenha previsto a possibilidade de vazamento de dados e onde está o risco maior, elaborando então um relatório de impacto à proteção de dados com os procedimentos e treinamento dos colaboradores para a execução das etapas de contenção, mitigação e comunicação de um eventual incidente. Pessoal, acredito que seja de conhecimento de todos que o vazamento desses dados estão expostos às sanções da LGPD. E nesse vídeo eu não vou falar de multas, mas saiba que o posicionamento da empresa nos casos de vazamento de dados determinam sim o valor das multas e penalidades que a autoridade nacional poderá aplicar, podendo ser majoradas ou minimizadas de acordo com as medidas e cuidados que a empresa tem com os dados que ela manipula. Então, pessoal, acho que ficou muito claro nesse vídeo que é de extrema importância que as empresas iniciem o mais breve possível a sua adequação à lei, pois somente desta forma e demonstrando tais providências à autoridade nacional que ela conseguirá mitigar e até evitar multas e ações
judiciais em caso de um incidente de segurança, de um vazamento de dados, pois ela demonstrará que, ainda que tenha ocorrido um incidente de segurança, foi muito além da sua capacidade de contenção, mas que principalmente ela tomava todas as medidas cabíveis e razoáveis para a proteção desses dados, ou seja, ela não foi de forma nenhuma negligente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilhe e principalmente se inscreve no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo e muito maneiro aqui para vocês.